Boa tarde! Hoje eu não tô falando de manhã porque eu vi muito cedo, tava tudo escuro, não consegui gravar de manhã. Mas vamos falar sobre o Freud, que foi aniversário dele esses dias, dia 6 de maio. Ele nasceu em 1856 e ele morreu com 83 anos em 1939, um pouquinho na época que estava começando a Segunda Guerra. Ele nasceu no Império Austro-Húngaro, na época, num lugar que hoje é na República Tcheca. Só que ele viveu a vida dele inteira lá em Viena. Ele saiu, foi para Paris estudar, ele era médico neurologista, depois ele saiu para estudar na França, e aí que ele voltou com essas ideias, porque ele foi para estudar uma coisa de neurologia, chegou lá, ele encontrou o Dr. Charcot com as histéricas dele lá, com as pacientes histéricas, e aí ele começou a observar e ele mudou completamente o foco do que ele estava estudando, da neurologia, para a psicanálise, né, que na época não chamava psicanálise, não existia dessa maneira. E aí muita gente acha assim, mas ele só fala que tudo é teor sexual, que tudo não sei o que, libido, blá blá blá. O que as pessoas não entendem é que o que ele fala, o que ele entende como sexualidade e libido não é o que a gente entende. O que a gente entende como sexualidade como algo genital, né? Como relação sexual, e né, que depois a gente vai descobrir que esse termo relação sexual não existe, mas... Entendeu? E na verdade, o que acontece? O que a gente pensa? O que é libido para psicanálise? Libido para psicanálise é assim: a gente tem alguns instintos animais mesmo, sabe? Naturais, né? Da nossa natureza. Só que esses instintos, eles têm algumas finalidades. Então você tem o instinto da fome, você tem o instinto de ir no banheiro, né? A vontade de ir no banheiro, você tem um instinto, um pouquinho de instinto de violento. Tudo isso é uma competição pela sobrevivência. Agora, a libido é um instinto, uma necessidade sem nenhuma finalidade específica, porque quando você satisfaz o seu libido, você se satisfaz nela mesma e sem nenhuma grande finalidade envolvida. E é isso que ele define como libido. Isso, assim, é essa satisfação que a gente vive procurando a vida inteira e que nunca é saciado. Porque você sacia e daí 2 minutos você já tá insatisfeito de novo, né? Então, não é igual a comida, por exemplo. Você come e fica um tempão e tal, o seu corpo aproveita tudo. E na hora que o seu corpo não tiver mais nada, ele vai te mandar a mensagem pra você ter fome de novo. E libido não é assim, né? Libido você sempre vai ter e nunca vai saciar, e nunca vai estar bom, e nunca vai ser o suficiente. Então é meio que o que te movimenta, né? O que te impulsiona você a fazer as coisas. E é isso que ele entende como libido, né? Só que assim, os primeiros modelos que ele estudou, que foram mulheres histéricas lá naquela época, tinha muito de manifestação somática mesmo, né? O que a gente quer dizer? Você pega libido seu, algumas vontades suas, alguns sentimentos, algumas sensações que você julga como proibido, que você julga como inadequado, que você não sabe lidar com aquilo, que seu consciente não sabe lidar, você reprime, que é um mecanismo de defesa que eu tô falando esses dias. Então você reprime e ela fica lá no inconsciente, né? Só que ele não deixou de existir, ele vai se manifestar de alguma outra forma. Então aí a gente vem com as manifestações do inconsciente, seja um ato falho, um sonho, a somatização como sintoma, né? A gente chama de sintomas, no formato de qualquer sintoma. Por quê? Porque isso não sumiu. Você pode não estar tendo contato consciente com isso, mas ele não sumiu, ele está dentro de você. E muitas vezes ele está direcionando você nas suas decisões, nas suas atitudes, nos seus pensamentos e sentimentos, sem que você perceba, porque você recalcou lá atrás. E essas mulheres que ele tratou, essas mulheres que ajudaram com que ele desenvolvesse toda essa teoria, iniciasse o desenvolvimento dessa teoria, a maioria delas que ele tentou tirar do inconsciente o que estava acontecendo, tem relação com um relacionamento amoroso, proibido, tipo, com o cunhado, depois que a irmã morreu, ela fica reprimindo a atração que ela tem pelo cunhado, ela transforma isso em sintoma, cuidar do pai velhinho doente, e
e ficar, sabe, se sobrecarregar com isso. De repente, quando o velhinho morre, ela começa a apresentar sintoma também, se sente culpada. Culpa tem muito, né, a ver com recalque, com repressão, assim, dos sentimentos, né, quando você se sente muito, muito, muito culpado, então você recalca aquilo. E aí ele começou a perceber que tinha muito a ver com isso, com desejos e libidos recalcados, né. Então, e aí ele fez os estudos das histéricas, né, que é muito interessante, que é onde ele começa a esboçar o conceito de inconsciente, que não vinha com esse nome ainda. Ele percebia que tinha uma estrutura do pensamento, da mente humana, que funcionava em paralelo com o consciente, e que tinha pouca comunicação ou nenhuma comunicação, e que tentava escapar como se estivesse dentro de uma jaula, e tentasse escapar pelos buraquinhos, sabe? Então, fosse jogando os pedacinhos pelos buracos da jaula para tentar escapar, é mais ou menos isso. E aí, ele começou a esboçar essa ideia de inconsciente, assim, com essas mulheres, né? Que na época tinha homem que histeria, até tinha, mas eles, né, a mulherada, eles achavam que era fingimento. Ixi, era mó rolo, porque o Freud era tido como maluco. Ele falava, imagina, essas mulheres estão fingindo, não vamos nem ficar dando corda pra essas mulheres loucas, não. Entendeu? E ele, não, elas não estão fingindo, não, elas realmente estão apresentando esse quadro, que não tem motivação orgânica, mas elas estão realmente apresentando isso. Então, até ele conseguir provar tudo isso, ele era tido como louco, o povo ficava, tá bom, zoando, entendeu? Ele no meio acadêmico falava, meu, esse cara é maluco, o que ele tá falando? Realmente é um conceito muito, muito revolucionário, né? E na época, você falar de sexualidade, seja ela qual for, seja em que termos for, era muito, né? Até hoje se você for pensar, era muito escândalo, né? E a sexualidade que ele desenvolveu, que ele fala da sexualidade infantil, que muita gente fala, ai, que absurdo, não sei o quê. Mas a sexualidade infantil nada mais é do que a satisfação dessa necessidade de se sentir bem, de se sentir, busca pelo prazer, não pelo prazer sexual, genital, mas em busca de uma satisfação. Então você tá sempre em busca de uma satisfação, desde quando você é bebezinho. Você fica lá super angustiado, e aí a hora que a sua mama chega com a sua mamadeira, você fica tranquilo e aquilo te satisfaz e você fica feliz, entendeu? Então é mais ou menos esse tipo de libido que ele tá falando. E que muita gente não entende, acha que é coisa de tesão. Tesão e libido são coisas diferentes. Tesão orgânico, sabe? Físico, é diferente desse negócio. Apesar de que tem muita relação, se você for pensar nesses termos gíria, por exemplo. Todo mundo fala, nossa, a festa foi um tesão, não sei o que. Significa que todo mundo transou com todo mundo? Não. Significa que a festa foi muito legal, que a festa satisfez você, que te deixou num estado pleno, entendeu? Satisfez sua libido, é isso. Eu acho que deu pra entender, né? Eu não vou ficar falando muito, porque senão fica chato. Mas ele tem muito o que falar, são assuntos muito interessantes mesmo, assim, de como a cabeça da gente funciona e como as manifestações do inconsciente se aparecem. Nossa, essa é a parte mais legal. Porque aí você começa a prestar atenção em você mesmo e começa a perceber em você mesmo essas manifestações inconscientes, sabe? Ou às vezes nos outros. É uma coisa muito maluca. Mas isso é um papo para outro dia. Outro dia a gente fala sobre as manifestações do inconsciente, as características e manifestações do inconsciente, tá bom? O que importa é que Freud, fofíssimo, brilhante, chegou à conclusão, conseguiu criar a psicanálise partindo dos conceitos que hoje a gente chama de inconsciente. É por isso que ele foi tão revolucionário. Certo, gente, é isso. O bichinho, tadinho, morreu de câncer, acho que é de laringe, eu não lembro, de palato, eu não lembro, na boca o câncer que ele teve. Eu acho que ele devia fumar pra caralho. Eu sabia que ele usava cocaína, né? Mas não era pó cheirado como é hoje, mas ele usava. Eu acho que ele fumava muito também. E aí ele morreu de câncer com 83 anos em Londres, porque ele fugiu da Europa quando começou aquela onda
o período entre guerras, foi um período que ele produziu coisa muito legal, e foi quando ele precisou escapulir, né, porque ele era judeu. Então ele conseguiu se escapulir para Londres, onde ele morreu. Mas ele morreu em 39, né? Então ele nem chegou, quer dizer, viu muita coisa horrorosa, mas assim, não viu o auge, né? Não viu o decorrer da Segunda Guerra. E ele é base, até hoje, para vários outros psicanalistas que refinaram os conceitos dele, ou que reinterpretaram os conceitos dele, e que ajudam bastante a gente até hoje, tá bom? Agora deixa eu dirigir. Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, conversa, qualquer coisa que queira saber, manda direct, manda mensagem lá no YouTube, manda direct no Instagram, que a gente vai conversar, que a gente vai tentar responder. O que eu não souber, eu posso chamar um especialista pra gente discutir, tá bom? O importante é a gente dividir ideias, a gente conversar bastante, porque só assim é que a gente aprende a viver um pouquinho melhor. Eu acho, pelo menos, tá bom? Um beijo pra todo mundo! Juízo!